Bom dia, queridos. Peço desculpas pelo atraso aí de 3 minutos. A gente estava tentando ajustar aqui. Quero mostrar um mapa para vocês hoje. E aí a gente estava ajustando. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como sempre, estamos muito contentes de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Essa é a classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos, Escola Dominical, aqui em Macapá, bairro Central. E nós estamos aí desde março transmitindo as nossas lições pelo Facebook devido à pandemia. Começamos o estudo, uma série no livro de Atos, seguindo a revista aqui da editora cristã evangélica, Atos dos Apóstolos. Essa é a revista. E nós estamos já na segunda lição, na terceira lição, melhor. Demos uma parada, né, por conta da conferência. Primeiro a conferência da Convenção Nacional, depois a conferência da nossa igreja, a conferência missionária, e agora estamos de volta. Eu confesso para vocês, eu estou muito contente com essa coincidência, entre aspas, né, de temas que nós estamos lidando. Na verdade, o que está acontecendo é que nós decidimos trabalhar o livro de Atos, porque nós estávamos no livro de João, né? Estávamos no livro de João e decidimos ir para o livro de Atos. Então foi assim, quase que uma passagem natural. E aí veio as conferências, né? O livro de Atos é o relato de como a igreja, né, se constituiu, de como a igreja se tornou, né, o que nós estamos presenciando ao longo da história e inclusive participando, vivendo essa história. E foi assim para mim uma feliz coincidência, entre aspas, porque não existe coincidência, como diz o pastor Igor, existe providência, que nós tenhamos falado desse assunto e estejamos ainda falando desse assunto, que é como o Espírito Santo agiu e age, nós podemos dizer, para que a missão que Jesus colocou sobre a igreja, que está registrada no Evangelho, de pregar o Evangelho a toda criatura, de fazer discípulos de todas as nações, como o Espírito Santo atuou lá no livro de Atos, nos episódios, na história, na narrativa do livro de Atos, e atua hoje também para que essa missão seja cumprida e será, eu creio, efetivamente cumprida pela igreja segundo o eterno propósito de Deus. Então, se você se sentir cercado, como eu me sinto, de todos os lados, com tudo que nós temos ouvido sobre a missão da igreja, isso é obra de Deus na sua vida, isso é obra de Deus na minha vida. Então, nós temos aí a lição 3, a chegada do poder. Nós paramos aí na página 17, avançando para a página 18, e o nosso texto básico é o livro de Atos, capítulo 2, o capítulo inteiro, na verdade. Convido vocês a procurarem nas suas Bíblias esse texto, e nós vamos ler apenas a parte final, não vamos repetir a leitura. Eu sei que os irmãos estão acompanhando, estão fazendo suas leituras em casa, e antes de proceder à lição propriamente dita, a continuação, nós vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir para o Tiago, que está aqui hoje, orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Oremos.
Pai Santo que está no céu, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado pela misericórdia e graça para conosco, Pai Santo. Neste momento te pedimos, Senhor, a tua orientação para o dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo Eliezer, pela disposição dele em estudar, em se aprofundar na tua palavra e trazer, Pai, esclarecer a tua palavra para nós, teus filhos. Abençoe cada pessoa que está, que tomou a disposição, Senhor, de entrar na mídia social e ouvir um pouquinho da tua palavra, Senhor, para que o Senhor esteja abençoando essas pessoas. Ajude para que possamos tirar o dia de hoje, Senhor, para nos aprofundarmos, Senhor, na leitura da tua palavra e no conhecimento a respeito de ti, Senhor. Nos dê um bom momento, não só aqui, mas em todas as nossas classes da IBD, Senhor, professores, que tu possa estar abençoando, dando um dia de muito aprendizado da tua palavra, Senhor. Que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então nós conhecemos a história, nós sabemos o que é que aconteceu, aí o relato está aí colocado para nós. Eu quero resgatar um pouco daquilo que a gente falou no início, tá? Na introdução desse assunto. É bom a gente lembrar que o livro de Atos é um livro histórico, é um relato histórico. A intenção de Lucas, intenção claramente colocada no início do livro, você pode retornar aí uma página, né, na sua Bíblia, capítulo 1, a partir do verso 1, ele diz assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Então vejam, Lucas diz claramente: olha, eu escrevi o primeiro livro, fiz o primeiro relato e agora eu vou, Teófilo, que é o destinatário desse livro, eu vou continuar o relato, né, agora mostrando aquilo que aconteceu à igreja, aos escolhidos, aos escolhidos de Jesus ou de Deus, né, após a ida dele para o céu. Então isso fica bem claro. Então o livro de Atos é narrativa histórica. Isso quer dizer que nós não podemos extrair doutrina do livro de Atos? Claro que não. Há muita doutrina no livro de Atos, nós vamos ver isso aqui, né? Há mandamentos claros, específicos do Senhor, mas nós não podemos perder de vista que o objetivo do livro, o objetivo principal do livro é fornecer um relato da origem da igreja ou dos primeiros anos da igreja, né? A gente usa muito a expressão igreja primitiva, mas infelizmente no Brasil essa palavra primitiva, não sei se só aqui, mas enfim, ela pegou aí um significado também de coisa atrasada, de coisa retrógrada, né? Mas a palavra não significa isso. Primitivo significa simplesmente primeiro, né? Do primeiro tempo, das primeiras coisas. Então, às vezes a gente evita usar o termo igreja primitiva. Mas quando a gente fala de igreja primitiva, a gente está falando da igreja dos primórdios, dos primeiros anos da igreja. Aqui, especificamente, os primeiros 30 anos da igreja. Então, o objetivo de Lucas é fornecer esse relato, que não é exaustivo. Você percebe claramente que Lucas fez os seus cortes, tanto na linha do tempo, quanto, evidentemente, né, cortes espaciais. Ora, ele está falando aqui, né, do que aconteceu no início em Jerusalém, com toda a igreja. Ora, ele está falando, né, vai para Antioquia, muda o cenário lá para Antioquia, né, e comenta aquela igreja lá. Depois ele começa a falar do relato da viagem missionária que Paulo, Barnabé, no primeiro momento, e depois Paulo e outros companheiros de trabalho missionário começam a realizar. Finalmente ele leva o seu relato, né, ao final para
o ministério de Paulo, especificamente o ministério de Paulo. Gente, vocês estão sentindo um pouco de essa coisa do zoom? Eu acho que eu vou até gesticular menos, porque hoje, como eu vou mostrar imagens aqui na TV, eu optei por deixar a câmera de fundo, né, do celular, e ela fica tentando ajustar o zoom o tempo todo, o zoom aí da câmera. É por isso que dá às vezes essa piscadinha aí, né? Porque se eu gesticulo muito, isso acontece. Vou tentar não fazer isso muito, tá? Para ver se não incomoda tanto essa mudança aí de ajuste. Então, dito isso, vamos olhar aqui de novo, rapidamente, o capítulo 2, o relato da descida do Espírito Santo, tá? Da vinda do Espírito Santo. Diz assim, a partir do versículo 1: No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos, admirados, exclamavam: Como isto é possível? Estes homens são todos galileus. E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: O que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: Eles estão bêbados. Então aqui está o relato. Por que eu digo que a gente deve tomar cuidado e deve considerar o fato de que o livro de Atos é eminentemente histórico, é uma narrativa histórica? Muitas pessoas tendem a pegar o que está relatado aqui, infelizmente, e dizer que o ministério do Espírito Santo, né, acontece ipsis literis, tal e qual como está registrado aqui, sempre, em qualquer época na história da igreja. Isso claramente, não só pelo relato bíblico, mas também pelo testemunho da história, não é verdade. Então eu quero dizer isso, eu vou ousar um pouquinho mais, com todo respeito ao pastor João Arantes Costa, que é o comentarista dessa lição, eu vou ousar um pouquinho mais. Eu posso fazer isso, talvez ele não possa, ele está escrevendo com uma editora que quer alcançar o maior número de pessoas, eu entendo isso, né? Entendo que deve haver uma linha editorial que procura não ser tão específica, e não há nada de mal nisso. O material é muito bom, é um material básico, né? Mas como, digamos, eu estou numa classe de escola dominical confessional, vamos colocar dessa maneira, né? Como eu estou vinculado a uma igreja, vinculado a uma linha interpretativa das Escrituras, eu vou, literalmente nesse caso aqui, mostrar para vocês como é que nós acreditamos que é a melhor interpretação desses textos, para que nós possamos, estabelecendo nosso ponto, até promover um ponto, por mais contraditório que seja, de diálogo com pessoas que pensam diferente de nós. Há muita confusão no mundo hoje, e no Brasil sobretudo. As pessoas estão confundindo diálogo com consenso, ok? As pessoas estão dizendo que querem promover o diálogo, mas na realidade o que elas querem promover é uma espécie de consenso, muitas vezes bem geral, bem até mesmo insosso, vou usar esse termo aqui sem querer ofender ninguém, né? Mas a coisa fica tão
diluída, fica tão genérica, que fica complicado você dizer que concorda com aquilo. Então, as pessoas estão confundindo diálogo com consenso. São coisas diferentes. E mais, as pessoas estão pensando que o fato de você colocar uma determinada posição, o fato de você defender um determinado ponto de vista, vai matar o diálogo, vai causar confusão, vai trazer briga. Gente, diálogo implica posicionamento diferente. Se todo mundo pensar igual, não tem conversa, não tem diálogo. Aliás, a gente vai conversar para quê? Se todo mundo pensa do mesmo jeito, se todo mundo acredita do mesmo jeito. Vocês querem um exemplo que talvez vai ajudar vocês a fixar bem? Nós somos uma igreja reformada. Nós não discutimos entre nós sobre a existência de Jesus Cristo, por exemplo, como ser histórico. Vocês veem as igrejas discutindo isso? Não, ninguém está discutindo isso. Isso para nós é um fato. É um fato dado. Então, aquilo que é um fato dado, aquilo que todo mundo aceita, ninguém discute. Agora, nós discutimos sim alguns pontos específicos dentro da nossa linha interpretativa e colocamos esse nosso ponto de vista aí no debate, colocamos as cartas na mesa, vamos dizer assim. As pessoas não estão obrigadas a concordar conosco, mas nós queremos que fique claro que essa é a maneira que nós acreditamos que esses textos devem ser interpretados, que a história deve ser analisada. Sem briga, sem animosidade, sem ficar com raiva de ninguém, nós insistimos neste ponto. E damos toda a liberdade para as pessoas concordarem ou discordarem de nós e seguimos buscando realmente a paz com todos, como diz a palavra de Deus. Mas nós não sacrificamos a verdade no altar do amor. Muitas igrejas estão fazendo isso hoje, literalmente sacrificando a verdade no altar do amor. Em nome do amor, essas igrejas estão se recusando a discutir coisas importantes, e eu vou tentar ser bem prático com relação a isso aqui. Coisas importantes, fundamentais mesmo, que dizem respeito não só ao que nós acreditamos, mas às nossas práticas. A maneira como a gente enxerga a Deus, a maneira como a gente enxerga a nós mesmos, a maneira como a gente enxerga a igreja e o ministério da igreja. Portanto, nós vamos avançar um pouquinho mais, vamos ousar um pouquinho mais. E vou dizer de novo, para que fique bem claro, algumas igrejas estão, a partir de relatos como esse que está colocado aqui, dizendo, olha, o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo se dá tal e qual aconteceu aqui no dia de Pentecostes, lá 50 dias após a crucificação de Jesus em Jerusalém, lá no primeiro século. Então, se você não falou línguas, você não recebeu o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem, a pessoa, ela fala línguas, porque está lá registrado no livro de Atos, capítulo 2, que quando o Espírito Santo desceu, as pessoas, ainda há quem diga, foram queimadas. Há inúmeras canções no cancioneiro evangélico que ainda pedem fogo para a igreja, para os crentes. É ou não é verdade? Quando o texto diz claramente aqui que veio do céu, me acompanhe aí no versículo 2 novamente, um som como de um poderoso vendaval. Eu já vi filmes relatando essa parte aqui que chega a ser uma piada. Me desculpem aí, mas eu vou ser bem claro, né? Os discípulos estão lá reunidos na sala, de repente entra um redemoinho dentro da sala e é papel voando, é vela caindo no chão, é cabelo esvoaçando e o pessoal se segurando nas sei lá onde dá para segurar. Gente, a palavra simplesmente não diz isso. O que é que Lucas diz aí? Leia de novo na sua Bíblia. E se não está assim na sua Bíblia, você tem algum problema de tradução nessa sua Bíblia, tá? Veio do céu um som
como de um poderoso vendaval. Tá? Em bom português. Não está dizendo que veio do céu um poderoso vendaval. Está dizendo que foi um som, eles ouviram um som como se um poderoso vendaval. Você quer uma ilustração sobre isso? Você está assistindo um filme às vezes e está acontecendo uma tempestade no filme, né? Se você tem uma televisão muito boa, e eu sei que alguns de vocês têm, porque eu vejo nas fotos, né, que vocês colocam no grupo da igreja quando vocês estão assistindo a lição, né? Alguns de vocês têm televisões excelentes, ótimas mesmo. Surround, né? Sound, né? Aquele som que parece que vem assim, né? Som real, né? Pois é, tem gente que tem caixa, aquelas caixas que põe atrás. Então, ok, você está aí na sua televisão high-tech, de alta tecnologia, com som, né? Super legal, e está acontecendo uma tempestade no filme que você está assistindo. Então você escuta vividamente aqueles sons, né? Aquele vento, né? As coisas, né? Caindo lá no filme, mas você está quieto, sentado na sua poltrona aí, assistindo o filme. Você sente aquelas vibrações, né? Elas influenciam o seu cérebro, você às vezes até fica quase que com medo, mas não tem absolutamente nada de físico acontecendo. Então, não é difícil entender o que aconteceu aqui. Foi exatamente isso que aconteceu. E tem mais, tem mais. Então surgiu algo, olha a palavrinha aí de novo, semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Ninguém saiu de cabelo queimado nesse dia. Já ouvi pregações, os pastores dizendo, e o cheiro de fumo encheu a sala, de fumaça. De onde que ele tirou isso? O texto simplesmente não diz isso. Deus quis dar aos discípulos. E por que não dizer a nós essa figura, mas eu estou usando esse termo, essa figura, que não é uma figura nova. Você lembra do chamamento de Isaías? Está lá no capítulo 6, o chamamento de Isaías, você lembra desse episódio? Isaías viu uma representação do trono de Deus. Ele diz claramente lá que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Evidentemente foi um êxtase, foi uma visão. E embaixo do trono de Deus havia um altar cheio de brasas fumegantes. Vocês lembram disso? As bases do limiar se moveram e o salão todo lá, que nós podemos dizer uma representação dos salões celestes, encheu de fumaça. Ali, naquilo que Isaías estava vendo. E então Isaías exclamou aquela confissão maravilhosa: ai de mim. Que coisa maravilhosa as palavras de Isaías ali. Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E então, na sequência da narrativa, né, vejam, ele confessou que ele era um homem de lábios impuros. Ele confessou que ele era pecador. Então, um dos anjos, com uma tenaz, retirou uma brasa de lá do altar e tocou com ela os lábios de Isaías e diz: olha, tu estás purificado. Fogo na Bíblia, até mesmo porque era uma sociedade de agricultores e de metalúrgicos também, está cheio de ilustrações na Bíblia sobre como o fogo prova o metal, né? Você extrai o metal da natureza, ele está misturado com outros metais, o ouro, metal nobre, a prata,
está misturado com outros metais. Você olha uma pepita de ouro incrustada numa rocha, você nem acha tão bonito. É preciso que aquele metal seja triturado, é preciso que ele seja queimado, é preciso que ele vá para a forma líquida, e aí você separa o metal nobre do metal que não é nobre. Tem processos químicos. Pergunte para o seu Isaías, o irmão Isaías, né, o meu querido irmão Isaías, ele entende disso muito bem. Eu não vou nem perder meu tempo aqui falando, mas ele entende. Pergunte para ele, ele explica em detalhes esse processo para você. Por isso que o livro de Provérbios diz, né, como o crisol prova, né, e esqueci o restante do versículo, mas está falando de fogo, né, assim o homem é provado pelos elogios que merece, né. O fogo era utilizado para purificar o metal. Então essa é a ideia, uma ideia de purificação. E também tem uma ideia de julgamento, que eu vou deixar para falar mais tarde, né? Que também pode ser associada à ideia de purificação. Mas, de novo, é uma figura aqui. Apareceram línguas semelhantes, algo semelhante, melhor, a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Não tem problema com esse texto. Nenhum problema. Fica claro. E você vai ver outros relatos aqui no livro de Atos, que as pessoas receberam o Espírito Santo e isso não aconteceu. E você vai ver que à medida que o livro vai se encaminhando para o final, esses relatos simplesmente desaparecem. Vou falar mais sobre isso, não se afobe, mais lá para frente. Os meus alunos costumavam ficar muito bravos comigo por essa minha mania de adiar as coisas. Eu dizia para eles, olha, não, a aula que vem, às vezes o outro professor já estava esperando, a aula que vem eu respondo isso. Uma vez o senhor morreu, eu digo, ó, minha amiga, se Deus quiser que você saiba disso, ele vai arrumar outra pessoa para lhe dizer. Ela não gostou da resposta. Não se afobe, não se afobe. Na outra aula a gente continua. Então, vocês sabem que eu sou assim mesmo, né? Eu faço assim com vocês também. Mas a gente vai falar sobre essas questões do cessacionismo, como a gente chama, né? Desses dons mais espetaculosos, vamos dizer assim, ou espetaculares. Tem gente que não gosta de usar essa palavra, espetaculoso. Espetaculoso é o que nós estamos vendo hoje, eu dou até razão. Mas essas coisas extraordinárias, esses milagres extraordinários, dentro do próprio relato do livro de Atos, eles vão ficando raros até que eles desaparecem. E o testemunho da história da igreja cristã parece confirmar isso. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas que fique bem claro logo desde o início. Ah, irmão, você não falou línguas? Mas espera aí. A gente ainda escuta isso. Mas quando você se converteu, você foi batizado com o Espírito Santo? E aí a pessoa diz assim, olha, que é da nossa igreja, por exemplo, tomara que não seja, né? Mas enfim. Olha, eu aprendi lá na igreja que a gente recebe o Espírito Santo quando a gente se converte. Está lá em Efésios, né? Capítulo 1. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, né? Foste selados com o Santo Espírito da promessa, tendo nele também crido o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Então eu aprendi que quando eu me converti a Jesus, eu fui selado com o Espírito Santo. Mas o irmão falou línguas? Não. Na verdade eu nunca falei línguas. Ah, então o irmão não recebeu o Espírito Santo. Sinto muito lhe dizer, mas o irmão não recebeu o Espírito Santo. E aí logo corre para cá, para o livro de Atos, para essa passagem, para as outras duas outras passagens que aparecem,
E aí pronto, está aqui, ó, a Bíblia diz que quando você recebe o Espírito Santo, você fala línguas. Então não falou línguas, não recebe o Espírito Santo. A Bíblia não está dizendo isso aqui. Não há aqui uma norma prescrita para a igreja toda, todas as eras. Há um relato do que aconteceu naquele dia espetacular, naquele dia extraordinário em que Deus, em sua misericórdia e em sua fidelidade, deu o Espírito Santo conforme a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo à igreja. Esse evento é único, nós vimos isso no início dessa lição. Esse evento é único quando nós recebemos o Espírito Santo. O outro detalhe muito importante que nós precisamos falar aqui, a partir do versículo 5, há uma lista que vai até o versículo 11, queridos. Uma lista longa. E às vezes a gente pensa assim, mas para que Lucas se deu ao trabalho de citar nominalmente todas as etnias, né, que estavam ali naquele momento? Eu gosto de uma interpretação que eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui que compara essa manifestação, vamos dizer assim, com Gênesis 10. E eu vou mostrar para vocês, vou pedir para o Tiago colocar aí para vocês. Espero que vai dar para... Ontem, quando a gente testou, estava tudo ótimo. Bora ver se vai aparecer aí para vocês, né? Você tem aqui as nações de Gênesis 10. Vocês sabem que o mundo foi repovoado quando Noé e os seus 3 filhos saíram da arca. O mundo foi repovoado novamente a partir dos descendentes dos 3 filhos de Noé. Então você tem aqui, em verde, você tem os descendentes de Jafé. Você tem em vermelho os descendentes de Cã, ou Cão. E você tem em azul os descendentes de Sem, que eram aí os 3 filhos de Jacó. De Noé. Sem, Cã, ou Cão e Jafé. Então, observem que nós estamos aqui na Terra Prometida, né? Você tem bem aqui, olha, você tem aqui Canaã, tá? A gente acredita que o lugar tradicional onde a arca pousou é mais ou menos ali onde está a Turquia hoje, certo? Nessa região aqui. E a partir daí, os descendentes de Noé, eles se espalharam pela terra de novo, certo? Isso para quem acredita, né, no dilúvio. Tem gente que não acredita, fazer o quê? Né? Mas você tem as famílias aí segundo o grau de parentesco. E aí você pode observar as mesmas nações ou as mesmas localidades que aparecem no livro de Atos, capítulo 2, elas estão elencadas, vamos dizer assim, no relato de Gênesis capítulo 10. Então você tem os medos, você tem os persas, você tem aí a região da Síria, que seria o Irã hoje, você tem a Síria, você tem os povos cananeus. Eu vou colocar depois outra tela para vocês que tem uma ordem, né, desses povos. Você tem o Egito aqui, né? Você tem já lá para o mar Mediterrâneo,
Você tem os cretenses, que não aparecem aí no mapa. A ilha de Creta é uma ilha enorme lá no Mediterrâneo. Mas você tem aqui os gregos, né? Bem aqui, olha, os jafetitas, né? Os descendentes que seriam os gregos, né? Você tem os semitas aqui. Daqui vai sair a família de Abraão, né? Enfim, a relação entre essas nações que são citadas aí no livro de Atos e as nações de Gênesis 10. Você tem aqui, esse está meio pequenininho, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu tenho um outro maior aqui, está em algum lugar, peraí, deixa eu achar. Aqui, esse aqui. Então você tem aqui, mudaram só as cores, né? Sem tá aí de lilás, né? Você tem Cão aí em amarelo e você tem Jafé, certo? Em verde, certo? Então você tem aqui os cananitas de um modo geral, você tem os filisteus. Vocês se lembram? Olha, outra coisa que vocês vão me permitir abrir um parênteses aqui, essa ideia que surgiu, infelizmente, né, no início da Idade Média. E não tem, quando eu falo de Idade Média, teve muita coisa boa na Idade Média, tá, gente? Inclusive para nós cristãos. Mas enfim, essa ideia que surgiu de que a maldição que Deus colocou sobre Caim e depois foi colocado que Noé colocou sobre os filhos de Cã, que foi a negritude, e que por isso é que esses povos sofreram na história. Essa ideia não tem base bíblica. Essa é uma ideia espúria, absurda, tá? Não tem base bíblica, não tem base teológica, não tem base histórica, certo? Então toda vez que eu cito esse quadro de nações, eu tomo muito cuidado, porque de vez em quando você ainda ouve, infelizmente, até pastores, ou pelo menos que se dizem pastores, defender dessa ideia absurda, certo? De que os negros sofrem por causa da maldição que primeiro Caim, depois Noé jogou sobre eles. Isso não é verdade, tá? Se você quiser se aprofundar nesse assunto, fale comigo, me chame no privado, eu posso dar textos para vocês que mostram claramente que essa ideia é uma ideia satânica, eu até digo assim, certo? Tá? Porque tem sido usada para justificar uma coisa que é injustificável. Então eu abro esse parênteses aí só para dizer isso para vocês, né? Vocês sabem que os israelitas, eles são, né, descendentes de Sem, certo? Então vocês têm aí, né, também chamados de hebreus, porque eles descendem de Éber, que é um dos descendentes, não é, de Sem. Esse outro gráfico aqui já mistura um pouco com a profecia lá de Daniel. Eu não vou mexer muito com ele, porque eu aproveitei um mapa que eu tinha, um mapa mental que eu tinha de outro estudo. Então, olha, observem, por que Lucas cita essas nações aí, né? Por que Lucas faz questão de fazer essa referência? Porque ele quer que a gente saiba que as línguas que foram faladas pelos discípulos naquele dia eram línguas conhecidas. Esse é um ponto importante. Observe no versículo 7. Observe, começando do versículo 6, na parte final. Pois cada um deles, ou seja, desse pessoal aí de Elão, que é a Pérsia, né? Dos Partos, que é aí a região que fica aí entre a Ásia Menor e o extremo Oriente, os egípcios, né? os mesopotâmicos, certo? Tá? Os povos ali onde hoje é a Turquia, das províncias romanas, Capadócia, Frígia, né? Frígia, melhor dizendo, Panfilha, né? Todas essas regiões, a região do Ponto, né? O chamado Ponto Euxino, ou Eucino, que é uma região que nem aparece aí no mapa, que é uma região distante, né? Muito longe mesmo.
essas nações, todos esses povos são citados aí porque muitas pessoas dessas nações moravam em Jerusalém. O texto deixa isso bem claro. E porque, como era uma grande festa, era a festa do Pentecostes, as pessoas dessas nações, os judeus e prosélitos, que são aquelas pessoas que abraçaram o judaísmo, né, que se converteram ao judaísmo, eles vinham para Jerusalém, né, para essa festa. Então estavam todos lá e de repente, diz o texto no versículo 7, muito admirados exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Ou seja, eles entenderam o que estava sendo dito. Não houve aqui nenhum tipo de confusão sobre o que era dito. Não houve nenhuma confusão. O cara que morava bem aqui, ó, na Mesopotâmia, Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, está aqui o rio Tigre e o rio Eufrates. O cara que morava bem aqui ouviu os discípulos falarem na sua língua. O cara que veio de lá de Creta, a maior ilha do Mediterrâneo, ouviu os discípulos falarem em grego. O cara que veio daqui da Síria, né? A Síria, seria o equivalente ao Irã hoje, ele ouviu o cara falar, o discípulo falar na sua língua, e assim por diante. E eles ficaram impressionados, por quê? Porque aquelas pessoas eram pessoas simples, pelo menos a maioria delas. Não tinham dinheiro para pagar um professor, língua estrangeira era caro nessa época aprender como é hoje. Se você não tiver um parente disposto a te ensinar, você vai ter que pagar. Né? Tem internet aí que ajuda bastante hoje em dia, né? O Google, o tradutor, enfim, um monte de coisa aí, né? Mas assim, conversação, em nível de conversação, provavelmente você vai ter que pagar, se você der alguém te ensine. Então, eles sabiam disso, sabiam que aquelas pessoas ali não tinham condições, tinham vivido a vida toda ali na Galileia, eram pescadores, eram pessoas simples, né? E aí eles ficaram, como que essas pessoas podem falar fluentemente, anunciar as grandezas de Deus? Provavelmente textos do Novo Testamento, do Velho Testamento, ia começar a ser escrito ainda, né? Textos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? A gente sabe que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, né? E outras traduções também, o siríaco, enfim, as línguas, né? A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, e isso começou muito antes até da era de Jesus. E de repente, as pessoas falando na sua própria língua, mas preste atenção, eram línguas conhecidas. Então, se vocês estão aí me acompanhando na revista, eu já falei aí do fenômeno, não é? A página 18 do som, eu já falei da visão, e agora estou falando de uma voz estranha. Eu não gostei dessa palavra estranha aí. Eu acho que dá mais confusão do que ajuda, né? Eu repito de novo, eram outras línguas, ok? Tá? Eram outras línguas, mas não eram línguas estranhas, tanto que os estrangeiros que estavam lá ouviram e entenderam. Então eu acho que essa palavra estranhas aí, ela vai mais complicar do que ajudar, certo? Então eu vou colocar outras vozes, outras linguagens, tá certo? Mas, repito, linguagens conhecidas, certo? As pessoas ouviram linguagem, entenderam e falaram: olha, eles estão falando das grandezas de Deus na minha língua materna, na língua lá dos meus antepassados. E isso foi um sinal extraordinário, fantástico, né? E há uma outra questão que eu acho importante colocar aqui, que é para nós, é como se Deus dissesse: olha, essa mensagem tem que chegar ao mundo inteiro. Nós estamos praticamente olhando aqui todo o mundo romano da época. E esse mapa aqui nem mostra tudo, porque ele tá apenas em Gênesis 10.
Eu acho que eu não coloquei aqui, eu acho que eu esqueci, mas isso é coisa que se resolve rápido, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o mundo romano da época, né? Para vocês verem a abrangência dessa mensagem. É Deus dizendo para nós: essa mensagem precisa chegar ao mundo inteiro. Então, eu acho esse significado, esses dois significados importantes para nós, que nós devemos prestar atenção. Eram línguas conhecidas e eram línguas que abrangiam todo o mundo conhecido naquela época. E eles ficaram impressionados, eles ficaram admirados, né, de ouvir aquelas pessoas falando. Claro, houve quem zombasse. E Pedro deu uma resposta à altura àquela zombaria lá. E é interessante, eu fico me perguntando se o Espírito Santo fez Pedro ouvir, né? Ou se eles ficaram repetindo, ou se alguém veio perguntar, porque é interessante que na sequência da passagem, olhe comigo o versículo 14, você tem aí Lucas registrando: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Observe, Pedro à frente com os 11 apóstolos. Matias já está plenamente absorvido, vamos dizer assim, né? Como a discípulo, apóstolo no lugar de Judas. Isso é importante. Nós vimos que o texto começou com isso, né? O texto de Atos, com o registro da substituição de Matias, como que ele tomou o lugar que era de Judas, né? Eles fizeram lá, lançaram sortes, né? E colocaram Matias. Então ele já está aí plenamente entronizado como o substituto de Judas. Ele se levanta e ele começa a falar, né, a multidão, e ele começa logo dizendo: olha, gente, esse pessoal aqui não está alcoolizado, tá? Porque são 9 horas da manhã, certo? Nesse horário ninguém tá bêbado. Ainda bem que, para você entender bem, contextualizando, era Jerusalém naquele tempo, não era Macapá hoje, porque coisa mais comum hoje em Macapá é você ver gente, infelizmente, para nossa tristeza, né, gente alcoolizada nas primeiras horas da manhã. Isso é uma vergonha para nós, né? Dia de semana, muitas vezes, né? Agora em tempo de pandemia, desculpa, mas eu vou dizer isso. O pessoal diz às vezes que eu divago muito. Eu não sei, pode ser que seja verdade, né? É verdade. Não, é verdade, né? Mas eu vou abrir esse parênteses aqui, né? A frase de Pedro aqui fez todo sentido para aquela época. Hoje já não faria muito, infelizmente, porque a gente vê muita gente que não quer trabalhar. Para trabalhar não pode, pandemia, não, o contágio, não sei o que, a segurança das pessoas. Mas eu vou terminar essa live aqui e vou comprar o meu açaizinho ali perto, e o lugar ao lado tá cheio de gente, como a gente diz no popular, amanhecido. Alguém pode até dizer, né, mas hoje é domingo, né? Mas isso acontece a semana inteira. A semana inteira. Infelizmente, as pessoas vivendo desse jeito aí. Infelizmente, né? Mas Pedro disse aqui: olha, esse pessoal não está alcoolizado, é 9 horas da manhã, certo? Então, o que vocês estão vendo aqui, aí ele inicia o seu discurso, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu quero mostrar para vocês, conforme eu prometi, eu quero mostrar para vocês aí o tamanho do Império Romano. Então, eu vou jogar aqui na tela e o Thiago vai virar quando estiver na tela. Thiago, por favor, ele vai virar para vocês, que eu quero mostrar
para vocês terem uma ideia da abrangência da mensagem que Pedro vai entregar nesse momento para aquelas pessoas. Era praticamente todo mundo conhecido naquela época. É Deus dizendo, olha, essa mensagem tem que chegar ao mundo inteiro. Joga lá, por favor, Tiago, só para a gente ter uma ideia. Um dos maiores impérios que já existiu. Se o Império Romano fosse restaurado, gente, dê uma olhada aí, né? Se o Império Romano fosse restaurado, nada mais, nada menos do que praticamente a Europa toda, o norte da África e o sudoeste da Ásia, países, né? Incluindo aí Egito, Líbia, Marrocos, né? A Espanha, Portugal, França, a Europa toda praticamente, né? Pegando aí uma parte do Oriente, chamado Oriente Médio, quase todo, né? Chegando aí até lá a fronteira com o Irã, com o Iraque, né? Esse seria, né, o ponto que aparece lá, o ponto Euxino, é justamente essa região aqui ao redor do Mar Negro, tá? Longe, muito longe, como vocês podem ver. De Roma lá, tinha gente, né, do norte da África, né? Essas pessoas todas estavam lá em Jerusalém e ouviram os discípulos proclamarem as verdades de Deus na sua própria língua. Aqui estão os gregos, olha a ilha de Creta, bem aqui, conforme eu falei ainda há pouco, né? Então, de novo, é Deus dizendo, a mensagem de vocês deve chegar ao mundo. Internet? Voltou agora. Soubemos que deu uma pausa aí, então eu vou retomar, pode virar, Thiago, por favor. Eu vou retomar falando do discurso de Pedro, tá? Então vamos lá. O discurso de Pedro, ele começa deliberadamente, como o pastor João comenta aqui, né, substituindo depois o original de Joel lá por nos últimos dias, a fim de enfatizar que com a vinda do Espírito Santo chegaram os últimos dias. Esse é um ponto interessante, vale a pena a gente prestar atenção, não é? Porque a gente sempre fala, né, da volta de Jesus ou da vinda. Eu não gosto muito de vinda. Não diga vinda de Jesus, diga segunda vinda. Pode até ajudar. Mas eu gosto de falar volta. Eu gosto de falar volta. Porque é isso que é, de fato, né? É a volta de Jesus, né? As pessoas dizem assim, se Jesus viesse hoje, ele que não, já ouvi muita gente dizer isso, rapaz, Jesus não pode nem ser louco de pensar em voltar para o mundo de novo, porque ele vai ser crucificado de novo. Você já ouviu isso? Olha, mas rapaz, se eu fosse Jesus, eu ficava quieto lá onde ele está, que se ele vier para o mundo, ele vai ser crucificado de novo. Eu normalmente, quando escuto alguém dizer isso, eu digo para a pessoa, acontece, só tem uma coisa, meu querido, Jesus não virá, Jesus voltará. Então fale da volta de Jesus, e fale da volta de Jesus em poder e glória. Não, Elias, mas a gente defende o arrebatamento, então a primeira, esqueça, isso é um detalhe. O arrebatamento não é poder, por acaso? Mas, sobretudo, se você estiver falando com um incrédulo, deixe esse detalhe para depois. Detalhe de como você crê. Ok? Diga para ele, Jesus não vem não. Jesus voltará. E é diferente. Ele voltará em poder e glória. Ele voltará para acerto de contas. Ele voltará para que cada um de nós dê conta do que fez, com a salvação que ele, ao preço da sua própria vida, ofereceu para todos nós. Isso é o que a gente precisa dizer. Isso é o Evangelho de Cristo, que é exatamente essa a linha que Pedro vai seguir aqui. Eu, sinceramente, acho que passou muito rápido pelo discurso de Pedro, muito embora na próxima lição, eu já percebi, né, lendo a próxima lição, que o irmão Edivaldo
vai dar para nós, ele volta um pouco, né, na lição, dentro do cronograma. É outro João, é outro pastor que vai comentar, mas ele volta um pouco para o discurso de Pedro. Então, talvez por isso eles, dentro da linha editorial que eles estabeleceram, ele não vai trabalhar muito especificamente isso aqui. Mas eu acho importante dizer, Pedro, no seu discurso, ele lhes apresenta Jesus. E ele diz: isso que vocês estão vendo aqui agora é o cumprimento da promessa de Deus, quando declarou: nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí você tem a citação, né, que Pedro faz, é uma longa citação, né? E aí ele liga essa citação de Joel, essa profecia de Joel, que fala assim dos últimos dias, né, ao advento de Cristo. Então, meus queridos, nós já estamos vivendo os últimos dias. É isso que nós precisamos entender. Esse sentido de urgência tem que ser nosso. Nós precisamos nos apropriar disso. E vocês verão, aliás, vocês já viram, porque vocês estudaram, vocês já leram a lição, que a igreja que surge ou que se fortalece a partir desse discurso de Pedro, ela entendeu esse sentido de urgência. A maneira como eles viveram demonstra isso claramente. Eu espero que sobre um tempinho na nossa meia hora aí que falta para a gente entender isso, para a gente olhar isso, né? Mas Pedro lhes apresenta para aquela multidão Jesus. Diz que ele, o próprio Senhor Jesus, é também um cumprimento da profecia que Deus fez a Davi, o antepassado de Jesus. E ele diz: ele é o descendente de Davi. Ele foi escolhido, ele foi aprovado por Deus para assentar-se no seu trono. Versículo 36, olhe comigo. Portanto, Pedro, dirigindo-se à multidão: saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. É a segunda vez que ele diz isso. Vocês mataram. Ele já disse isso no versículo 22. A partir do versículo 22, vamos olhar lá. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue, preste atenção para essa expressão. Ele, Jesus, foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Então, Pedro deixa bem claro aqui, eu já comentei isso aqui, é um termo da teologia, pelo menos da teologia conservadora, o endurecimento judicial que Deus deu a Israel, por conta de que eles o rejeitaram. Deus disse, e várias vezes por meio dos profetas: falarei a este povo e eles não vão me ouvir. E Pedro diz aqui: olha, vocês rejeitaram o Salvador e vocês o entregaram para morrer por meio dos judeus, dos romanos, melhor dizendo. Está bem claro. Agora, isso não é motivo, infelizmente, ao longo da história, essa passagem foi mal interpretada
e utilizada como desculpa para o antissemitismo. Nós não apoiamos essa ideia. Era o plano de Deus. Você quer culpar alguém pela morte de Jesus? Culpe Deus. Falando português bem claro. Mas os judeus, enquanto nação, tinham sim responsabilidade. E Pedro cita isso aqui. Não é justificativa para qualquer tipo de antissemitismo. Já falei do problema lá com Cão, né? Com Caim. E agora estou falando dos judeus. Mas há sim um endurecimento judicial que Deus colocou sobre a nação de Israel por conta de que eles o rejeitaram. Né? E vejam, havia judeus de toda parte aqui, inclusive alguns que não tinham gritado crucifica, crucifica lá em Jerusalém quando Jesus foi crucificado, e mesmo assim Pedro usou essas palavras, que não devem ser justificativa nem desculpa para qualquer tipo de antissemitismo. Mas Deus é Deus, e Ele faz as coisas como Ele acha melhor, segundo o conselho da sua vontade. E quando Ele decide as coisas, ninguém mesmo é capaz de mudar aquilo que Ele já decidiu. Então Pedro, ele aplica essa passagem a Jesus, de modo que o Senhor que traz salvação, diz o pastor João, que já não é Javé, aquele que abriga o sobrevivente no Monte Sião, mas Jesus que salva do pecado e do julgamento a todos que chamam pelo seu nome. É muito interessante isso, né? Os pastores, os comentaristas, eles sempre citam, né? Essa é uma das pregações em que o pregador não precisou fazer apelo. O apelo foi interno, né? O apelo foi obra do próprio Espírito Santo. Porque vejam, seguindo com a passagem, versículo 37, as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Que coisa maravilhosa! Aqui eu já vou começar, ou continuar, com aquele argumento que eu estava fazendo no início, sobre como a gente deve ler Atos. Como eu disse, muita gente diz assim: olha, a pregação boa é essa, olha, o pastor não precisa nem fazer apelo. Aliás, na nossa igreja a gente não faz mais apelo, há muito tempo, né? O negócio de apelo é complicado, não vou falar muito sobre isso agora, vou deixar para uma outra oportunidade. Mas você entra na internet, meu Deus do céu, você vê cada absurdo, cada coisa, né? Jesus precisa de você, querido. Jesus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Não diga isso. Jesus precisa de você. Deus não precisa de nós. Ele diz na sua palavra que se ele se voltasse para ele mesmo, por um instante, só por um instante, toda a carne expiraria. Hoje, já na palavra de esperança, o podcast da igreja, o pastor já falou sobre isso. Nós é que precisamos de Deus. Nós é que devemos descansar no fato de que Deus nos olha, de que Deus nos vê. Nós é que devemos contar com o fato de que nós temos um Deus todo-poderoso, amoroso, que cuida de nós, que nos sustenta. Isso sim é verdade. Deus não precisa de nós. De forma nenhuma. Por isso, a gente deve tomar muito cuidado. As palavras de Pedro aqui partiram o coração daquelas pessoas. Eles entenderam, ajudados pelo Espírito Santo, claro, eles entenderam que eles estavam numa posição desesperadora. E aí, eu vou dizer de novo, não há aqui um manual de pregação, mas há alguns elementos que a gente pode aproveitar. Por que a nossa pregação talvez não esteja mais impactando tanto as pessoas? A gente tem que pensar no que a gente está falando.
Eu estava conversando sobre isso com o Ivaldo ontem. Ele estava me falando sobre relatos de experiências. Eu ouvi outros irmãos, inclusive aqui fora do Brasil. E uma das pessoas, inclusive de fora do Brasil, colocou isso, que nos países desenvolvidos, nos países que alcançaram um bem-estar social, né, político até, alto, as pessoas simplesmente acham que elas não precisam de nada. É difícil você convencer essas pessoas de que elas têm necessidade, de que elas precisam de alguma coisa. Isso é um problema real, queridos. Eu não estou dizendo que elas estão certas, não é isso? E nem quem disse isso, eu tenho certeza, quis dizer. O ponto é, a pessoa tem uma boa casa, tem um bom emprego, tira férias e vai para onde ela bem entende, tem conta recheada no banco, a vida dela está muito bem arrumadinha, do jeito que ela quis, ou do jeito que deu, não importa. Eu acho que ela não precisa de nada. E olha, mesmo aqui no Brasil a gente encontra gente assim. Arrumou a vida de uma tal maneira, né? Sabe ali no fundo que tem problemas, que tem dificuldade, mas você vai conversar com ela e diz, olha, realmente eu admiro muito Jesus, né? Mas olha, eu sou uma pessoa que eu vivo bem, eu não mexo com ninguém, eu estou aqui na minha casa, estou cuidando dos meus filhos, estou tentando ensinar para eles o que é certo. A pessoa praticamente está dizendo para você, olha, eu não preciso, eu não sou tão ruim. E o que é que nós podemos dizer para essas pessoas? Nós podemos dizer para elas como Pedro disse, não importa como você se sente, Jesus foi pregado naquela cruz por sua causa. Porque você é um pecador. Foi por isso que Jesus foi parar naquela cruz. Porque a justa justiça de Deus precisava ser saciada. Deus, sendo um Deus santo, um Deus justo, ele não poderia deixar o pecado sem castigo. Por isso, ele entregou o seu próprio filho para morrer na cruz. E não importa se você não se sinta um pecador, você é um pecador. Você transgrediu a lei de Deus. Claro, você tem que fazer isso com oração, você tem que fazer isso com amor, mas essa é a única mensagem, meus queridos, que salva. Nós precisamos nos perguntar sobre isso. Se nós começarmos a tratar as pessoas, e eu digo começar, mas a verdade é que a gente já está tratando. Você vai começar um estudo bíblico na sua casa, não tenha medo de falar a verdade da palavra de Deus. Aquele seu vizinho que você nunca imaginava que ia lá, tá lá hoje, você vai falar sobre pecado, e ele é uma pessoa que se acha moralmente correta, não mude a sua pregação. Deus mandou aquele vizinho, naquele dia, sendo ele quem ele é, porque Deus quer que ele escute isso. O diabo vai lhe tentar, o diabo vai dizer, não, dá uma maneirada aí, é melhor não falar sobre isso hoje, porque ele não vai voltar mais. Não importa se ele não vai voltar, se o que ele precisa ouvir hoje, ele ouvir, querido. A palavra de Deus diz, o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu já passei por essa situação N vezes na minha vida. Eu estou lá para entregar a pregação. De repente entra uma pessoa na igreja que eu pelo menos não via há muito tempo. E calhou que o que eu ia pregar, eu sei. É o que ele precisa ouvir. E na hora, o pecado dentro de mim começa a dizer, Lies, dá uma maneirada, dá uma segurada aí. Quanto tempo que ele não vinha na igreja? Eu estava lá pregando
e ao mesmo tempo lutando contra essas ideias, para mim é vergonha até, eu acho, mas Deus tem sido misericordioso para comigo. Porque Ele tem me dito, você não está nessa posição para falar o que você quer, você está nessa posição para falar o que eu quero. E ai daquele a quem eu entregar uma palavra e ele não falar. A palavra de Deus está cheia de advertências. Então confie em Deus, confie na soberania de Deus, confie também na misericórdia dEle, na graça dEle, mas fale a verdade, diga a verdade. Isso é importante. Foi o que Pedro fez aqui, inspirado, é claro, pelo Espírito Santo. Ele não recuou naquilo que precisava ser dito. E o resultado, vocês já viram aqui, está aqui na palavra. Pedro respondeu, versículo 38, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Olha, preste atenção para isso, para todos os que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Eu tenho que dizer isso. O pessoal diz, a predestinação é uma invenção de Calvino. Não é não. Não é não. Calvino não merece essa honra, com todo o respeito. A predestinação é uma doutrina bíblica. Como eu disse, o livro de Atos não é um livro de doutrina, um tratado de doutrina, mas aqui está, no discurso de Pedro, no primeiro discurso que ele fez, abrindo, digamos assim, inaugurando a era do Evangelho às nações. Preste atenção para isso, que isso não é pouca coisa não, querido. No primeiro discurso de Pedro, inaugurando a era do Evangelho às nações, já está aqui a preciosa doutrina da predestinação, da chamada eficaz. É Deus quem chama. Vou ler de novo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. 40. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. O pastor Isaías Cristal, na conferência da Convenção Nacional, 2 semanas atrás, e também o pastor Arthur Soares, na nossa conferência, uma semana atrás, enfatizaram este ponto, quase que com as mesmas palavras. Há muitas diferenças entre a sociedade do mundo greco-romano do primeiro século, a qual os apóstolos e os primeiros irmãos falaram, mas há muita semelhança também. E se há uma coisa que nós somos semelhantes a eles, é que nós estamos imersos numa geração corrompida. Uma geração autossuficiente, uma geração que acha que não precisa se converter de nada, se arrepender de nada. As pessoas estão cada vez mais egoístas, as pessoas estão cada vez mais egotistas. Você vai levar o evangelho para elas, elas ouvem até, balançam a cabeça, mas sempre tem um mas. E vejam, Pedro insistiu: salvem-se dessa geração perversa. Isso é uma coisa muito importante para a gente dizer para os nossos filhos em casa. Você está assistindo lá, o Joel, ele gosta muito dessas coisas policiais, essas séries policiais.
É impressionante, ele gosta, ele assiste com o equipamento dele do lado, né? A arma que ele fez de cano, o binóculo, o rádio, é uma coisa assim impressionante. Às vezes eu tenho que falar para ele, ó, ou tu assiste ou tu fica fazendo as tuas performances aí, porque não dá, a gente não consegue se concentrar. E aí nós começamos a assistir uma série ambientada no mundo policial, e tem uma personagem dessa série que tem 2 namorados, um casal, ela namora um casal. E quando essa personagem começou a ser apresentada, eu me vi diante de uma situação, e agora? Eu sei que alguns talvez, parou aqui, a gente não vai mais assistir. Evidentemente, olha, para não escandalizar ninguém, eu não mostrei nenhuma cena, não deixei o Joel ver nenhuma cena que ele não podia ver. E a série até é bem comedida, né? Na maneira como ela explora a coisa. Mas eu dei uma pausa no player e tive uma conversa com ele. Tá vendo aí, Joel? Olha, é desse jeito que a geração de hoje, que o mundo de hoje quer colocar na cabeça de vocês, crianças, jovens, que algo que Deus desaprova é aceitável. Não vai encontrar trisal na Bíblia, Joel. Tu vais encontrar casal. Como é que tu estudaste? Como é que tu aprendeste? Na escola dominical aqui. Deus os fez Adão e Eva. E Deus fez o primeiro casamento de Adão com Eva. E Deus diz que isso foi bom. E mais tarde, quando os homens, por causa do pecado no coração dele, começaram a casar com outras mulheres, além da primeira mulher deles, Deus proibiu isso na lei. Está lá. Você não vai ter uma outra esposa que seja rival da primeira esposa que você já tem. Esse é o tipo de relacionamento que Deus aprova, Joel. Está claro isso para ti. Entendeu? Entendi. Toca o barco. Alguns vão dizer que isso não é suficiente. Eu respeito. Mas eu, sinceramente, não acho que a gente simplesmente deve esconder das novas gerações o que está acontecendo no mundo. Sinceramente, me desculpem, essa não é uma estratégia sábia, na minha opinião. Porque você vai continuar protegendo o seu filho enquanto ele está debaixo da sua vigilância, dentro da sua casa, mas ele vai para a escola, uma hora essa pandemia vai passar, ele vai voltar para a escola, e ele vai ouvir, ele vai conviver com pessoas que acreditam dessa maneira, professores, talvez outros pais, talvez alguns colegas que estão sendo educados de uma outra maneira. E assim como eu não quero que o Estado diga como eu tenho que educar os meus filhos, eu não quero que o Estado diga que as outras pessoas que não acreditam o que eu acredito têm que educar os seus filhos como eu acredito. Lembra que eu falei de diálogo no início da nossa lição? Certo. Mas eu não acho sensato você esconder. E ao mesmo tempo que você permite que a criança, com todo cuidado, com reservas, entenda como o mundo está, você vai dizer como Pedro: salve-se dessa geração corrompida. Salve-se dessa geração corrompida. Salve-se. Conversava com uma pessoa ontem, e aí ela disse assim: passou a novela. Eu digo: qual? Ela estava lamentando quase que tinha perdido a novela. A gente estava conversando e aí passou o horário. Eu falei: qual? Aquela que o mesmo cara vai dividir a cama com a mãe e com a filha? Não perdeu nada. Não perdeu nada. Salvai-vos dessa geração corrompida.
Salvai-vos. Coisa incrível que essa novela esteja sendo reprisada pela segunda vez. É impressionante. Pela segunda vez. É que a gente não vai se livrar dessa desgraça nunca. O galo já está cantando, faltam 7 minutos, é isso. O pessoal aí está incomodado com o galo. Gente, o galo é do meu vizinho, tá? O galo não é meu. Mas ele já está me avisando que está na hora de terminar, então pronto. Salvai-vos desta geração corrompida. Essas foram as palavras finais de Paulo e de Pedro. E preste atenção, diz que ele advertiu com insistência. Claro que não dava para Lucas relatar tudo, mas que pena, né? Que pena. Eu queria saber que outras palavras Pedro usou. Eu queria saber. E aí o versículo 41, aqui eu vou lançar uma pequena polêmica aí, né? Vou deixar vocês com isso. O que diz o versículo 41? Leia aí, Tiago, para nós, por favor, Atos 2, 41. Os que acreditavam nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Os que acreditaram nas palavras de Pedro, foi lido, foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ponto. Quantos convertidos nesse dia? Quantos convertidos? Se você tem a Bíblia aí, uma versão aí que a gente gosta muito, está escrito 3.000 convertidos. O texto não diz isso. Desculpa dizer. O texto diz que houve um acréscimo ao número de discípulos de 3.000 pessoas. Eu vou deixar para explicar por que eu faço questão de fazer essa distinção, porque em outros lugares, Lucas diz, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui no livro de Atos ele usou essa expressão. Aqui eu acho interessantíssima a maneira como Pedro coloca as coisas. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Por que Lucas se expressou dessa forma? Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Você já deve estar imaginando o que é que vem por aí, né? Vem chumbo grosso por aí, vem. Mas eu vou deixar para falar desse texto depois, ok? Mas eu faço questão de dizer logo claramente que o que Lucas diz aqui é que houve um acréscimo de 3.000 pessoas ao grupo de discípulos naquele dia. É outra coisa aqui também, virando a página, que eu vou discutir isso depois. Outra coisa que também as pessoas acham que toda vez que os nossos pobres pastores pregam nas nossas igrejas, eles têm que converter 3.000 pessoas. Há pessoas que olham para esse texto do livro de Atos com tristeza, lamento. Olha, vocês estão vendo? Quanto tempo faz que você não ouve que um pregador converteu 3.000 pessoas? Desculpe, de novo, o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso. Mas enfim, admitamos que foram 3.000 convertidos. Você está olhando para uma igreja nascente. Eu quero crer que hoje, quando esse dia terminar, muito mais do que 3.000 pessoas serão convertidos. Eu gosto de ilustrar isso, eu me lembrei agora, eu devia ter colocado, era aqui, né? Mas eu vou fazer uma ilustração aqui para ver se vocês conseguem me entender especificamente, tá? Rapidinho, eu uso essa ilustração às vezes nas minhas aulas, mas eu esqueci agora aqui, né? Mas vamos pensar numa semente que foi plantada,
certo? Vamos pensar numa semente que foi plantada, e aí você começa a ver essa semente crescer. E aí você vai olhando, né? Aí digamos que você pudesse, vocês estão enxergando? Tá bom? Tá? Aí você pudesse acompanhar, aí eu marco aqui, ó, nesse ponto. Aqui essa semente deu 3.000 frutos. Aí ela começa a se espalhar, certo? Aí ela vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aqui ela deu 2.000, aqui ela deu 1.000, aqui ela deu só 40, aqui ela deu 50, aqui ela deu 4.000. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu olho para os 3.000 aqui e digo, aqui sim. Aí eu olho para os 40 bem daqui, eu digo, poxa, mas muito pouco. Você tem que enxergar o cenário todo. E isso simplesmente não é possível, querido, para nós, porque nós estamos limitados. Assim como Lucas estava limitado aqui. Você vai perceber que depois ele vai ter que se concentrar praticamente em Paulo, até porque ele estava andando com ele. Não é mais dito o que Pedro fez, não é mais dito o que Barnabé fez, não é mais dito o que outros fizeram. Mas nós sabemos pela história de que o trabalho avançou e continuou. Vamos parar com essa história de idealizar a igreja primitiva e achar que o Espírito Santo atuava mais lá do que atua hoje. Isso simplesmente não é verdade, querido. Nós temos o mesmo Espírito que estava sobre Pedro. Nós temos o mesmo Espírito que estava sobre Paulo. E Tiago, na sua carta, nos exorta dizendo, olha, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou. E por 3 anos, mais de 3 anos, não choveu. Depois ele orou de novo. E veio a chuva. Um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas. O Espírito que atuou em Elias está sobre nós. Ao invés da gente ficar se lamuriando, ao invés da gente ficar lamentando, vamos fazer o que esses homens fizeram. E o que é que eles fizeram? Eles se deixaram usar por Deus. Na conclusão, vamos lá, 11 horas, só para concluir. Como é que era essa igreja? Vale anotar 4 efeitos do Pentecostes na vida da igreja. Eu diria do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. Uma igreja que gostava de aprender. Está aí no versículo, né? Todos perseveraram na doutrina dos apóstolos. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do tempo, sobre a questão da doutrina dos apóstolos. Eu tenho 2 perguntas que me foram feitas no privado que eu vou responder ainda, tá? Não hoje, mas eu vou responder. Era uma igreja que amava de verdade, perseveravam na comunhão, que era a vida comunitária da igreja. Era uma igreja que adorava, perseveraram no partir do pão e nas orações. E era uma igreja que evangelizava. E isso fica evidente porque diz, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu não sei se eu entendo essa frase aqui. Aqueles primeiros cristãos de Jerusalém não estavam preocupados em estudar, compartilhar e adorar a ponto de esquecerem o evangelizar. Eu acho que é tudo a mesma coisa. Sinceramente, eu acho que a gente erra quando a gente separa a evangelização dos outros aspectos da vida da igreja. E isso, de novo, foi falado pelo pastor Isaías Cristal. Ele insistiu nesse ponto. E o pastor Arthur Soares também. Não dá para separar a evangelização, o ato de evangelizar, do resto da vida da igreja. Se eu sou um adorador do Senhor Jesus Cristo, eu vou evangelizar. E evangelizar nada mais é do que proclamar as virtudes de Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz por meio de Jesus. Então, alguns vão fazer isso de uma forma, outros farão de outra. Nós vimos os irmãos que estão evangelizando em cima de bicicletas, né? Levando a palavra de Deus. Nós vimos os irmãos que estão indo de barco. Nós vimos os irmãos que estão evangelizando a família. Nós vimos os irmãos que estão evangelizando a vizinhança. Não importa. Eu tenho falado isso para os meus filhos. Olha, vocês têm aí status, né? Agora nas redes sociais vocês têm o status de vocês. Vocês podem colocar lá. Olha, gente, sinceramente, colocar versículo bíblico no status não é a mesma coisa que evangelizar, tá? Não é a mesma coisa que testemunhar.
Se você coloca um versículo bíblico num dia e no outro dia você coloca uma futilidade, uma coisa inútil, e o que não falta no mundo virtual é inutilidade, resista àquela tentação de compartilhar um negócio super legal que chegou para você. Às vezes aquilo ali é uma tolice sem tamanho. Por isso que só dura 24 horas. Porque como os caras que inventaram isso sabem que se você depois for refletir, for ver o que você colocou lá, você talvez vai até pedir desculpas por ter colocado aquilo. É por isso que só dura 24 horas. Então pense, peça para Jesus. Eu estou falando sério, eu não estou brincando. Jesus, eu devo compartilhar isso aqui. Eu estou com vontade de compartilhar isso aqui, Jesus. É certo compartilhar isso aqui? Pergunte para Jesus. Pergunte para o Espírito Santo. Tem até um meme que é meio mal educado, mas é verdadeiro. O cara diz assim: olha para você que fica compartilhando versículo bíblico no Facebook e no outro dia você coloca uma besteira. Não é bem essa expressão que ele usa, né? Mas eu vou usar. Então, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. A gente tem que adorar a Deus o tempo inteiro. O tempo todo. O evangelizar é consequência. Claro, existe aquele evangelizar mais metódico, e eu acho que esse é o ponto, esse é o passo que nós precisamos dar. Como o pastor Soares falou, nós precisamos aprender a articular essas diversas estratégias, esses diversos métodos, mas isso é diferente da disposição de evangelizar. A disposição de evangelizar, ela já tem que estar conosco. Em tempo e fora de tempo, como Paulo diz. Prega a palavra, falando para Timóteo. Insiste, em tempo e fora de tempo. Nós precisamos agir desta forma. Nós precisamos ser dessa maneira. A conclusão está aí bem claro, né? Aí ele fala da glossolalia aqui no final, mas eu já toquei nesse assunto e nós vamos voltar a ele adiante da lição. Então eu vou dar por encerrada a nossa lição de hoje. Vou pedir para a Marina, eu acho que a Marina não orou aqui ainda, a Fátima já orou, o Thiago já orou, eu vou pedir para a Marina orar, agradecendo, encerrando. Muita saudade dos irmãos, tenho encontrado com alguns por aí, né, de vez em quando. Mandem mensagem para mim, gente, viu? Falem, nem que seja só oi, Eliese, né? Saudade de você, coloque aí, né? Coloca o coraçãozinho, né? Manda alguma coisa para mim. Eu estou devendo, na realidade, para a classe, né? Eu fiz um vídeo uma vez, mas só que a memória do meu celular encheu, foi uma confusão, aí eu fiquei meio traumatizado, não fiz mais. Mas eu fiz um vídeo para cada um, né? Acho que vocês se lembram disso, eu vou tentar fazer de novo, né? Que Deus abençoe a todos. Muita saudade, mas Deus sabe, Deus conhece todas as coisas e Ele há de providenciar para que logo a gente... Olha, já recebi um oi aqui. Oi, Cleudo, né? Obrigado, Cleudo, obrigado. Esse menino é jóia, né? Deus abençoe vocês, queridos. Marina, por favor, ore. Pai Santo, te agradecemos, ó Deus, por este momento aqui. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos instrui. E te pedimos, Senhor, que possamos lembrar durante o dia, possamos aplicar no nosso cotidiano, e que essa palavra, Senhor, também possa refletir nas nossas atitudes. Amém. Que possamos ser testemunho de Ti, Senhor, das Tuas maravilhosas bênçãos que o Senhor nos dá através dela. Amém. Ajude em tudo que vamos fazer hoje ainda, Senhor, o culto logo mais à noite. E obrigado, Senhor, pelo Teu servo Eliese, que tem nos ajudado a compreendê-la. Pois é em nome do Teu Filho amado que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Tchau.